Evangelho alguma identidade cultural na Terra? Paulo se fez essa pergunta. Para eu acessar o Evangelho, é preciso falar alguma língua específica? Se você responde que sim, está dizendo que o Evangelho está agregado a uma língua. Portanto, a um povo, a um costume e a uma forma de viver. Se você diz não, você está dizendo que o Evangelho não tem uma língua, ele não tem um modo cultural específico ou privilegiado. Então, como viveu? Como viveu? Umas coisas assim, né? O homem é o apóstolo dos gentios, né? Quando chegava na Albânia, se ele fosse com a gente agora na Albânia, que língua eles falam lá? Ah, fala a língua tal. Come o quê? Come cérebro de macaco. Vivo. É o que vai ter pra já. Veste o quê? Alguns não vestem. Entende? Eu estou brincando assim, mas o que é cultural? E ele tinha uma visão clara do que era o núcleo humano e do que era o núcleo do Evangelho. E o que era cultural. O que é cultural tem que ser respeitado. Que coisa, né? Que a essência do Evangelho é inegociável. Porque diz respeito a valores morais imperecíveis, não culturais. É um negócio assim de louco, né? Aí tipo, você vai assim no movimento espírita do exterior, né? E todo mundo fica com essa dúvida, né? Caramba, nossa, e o espiritismo? Ele é francês? Né? Olha só. Ele sabe, isso ele sabe, ele não é bobo, que existe a vinda de Jesus, traz a semente, que é o grão de mostarda. E existe uma segunda vinda. Não estamos falando de uma ideia física. Ah, Jesus encarnou. Não é isso. Não é assim. Ele sabe que tem um segundo momento, que é o momento da florescência. Porque toda semente floresce. Vai florescer. Divina. Toda semente divina vai florescer. Vai virar uma grande árvore. Então, ele tem essa ideia desse momento. Nas cartas iniciais, ele pensa que a distância é pequena. Ele pensava mesmo no início. Estava bem. Vamos semente, mas está perto. Está perto do fim do mundo. Desse mundo e do novo mundo. Mais pro meado assim, das cartas do meio, ele fala, está longe. O negócio está longe. Não está perto. Não está perto. Então, no fundo, o que ele está escrevendo era porque ele vivia, mas, sobretudo, para o que viria. Que é o que nós estamos vivendo. No fundo, era uma preparação para o que viria. Então, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. E ele só poderia. E aí a gente precisa entender a visão que Paulo tem do Cristo está intimamente conectada com a visão que ele tem da própria missão dele. Quanto mais se ampliou a visão dele do Cristo, mais se ampliou a visão dele do trabalho dele. A ponto dele dizer assim, apóstolo sim, os 12, eu também. Não sou 12, mas sou apóstolo.
e dos gentios. Dos gentios, né? Porque gentio. Gentio, né? O gentio é o seguinte: você faz um ciclo pequenininho do tamanho de uma bolinha de gude. O que está dentro desse ciclo é hebreu, o que está fora é gentio. A grande pergunta de Paulo é a seguinte: o que é ser universal? A pergunta é importante. O que é ser universal? Aí nós precisamos de dois movimentos. Primeiro, você perceber vitalidade fora da sua origem. Isso é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Bom, vou dar um exemplo aqui. Você chega na China. Nós estamos falando de um mundo. Bilhões de pessoas. E não tem. Você fala assim, meu Deus, é outro mundo. É outro mundo. É um estranhamento. Mas há vitalidade ali. Tem vida ali. Tem história. Tem patrimônio moral, intelectual, espiritual. Tem vitalidade ali. Então, o primeiro choque do apóstolo dos gentios foi o choque de ver vida fora dos muros de Jerusalém. Ele já via, pelo intelecto ele já via, não é? Só que o que Jesus chama ele é para muito além de Grécia, Roma e Jerusalém. Muito além de Grécia, Roma e Jerusalém. Ver vitalidade, vida, vitalidade. Ele vai alcançar uma... Só que o que acontece? Espera aí. Se tem vitalidade nesses lugares que eu estou conhecendo, vitalidade. Se eu paro aqui e falo, e pessoas param e me escutam, e eu estou aqui me sentindo fora do ninho, eu não como elas, eu não visto, então não é o que eu bebo, não é o que eu como, não é o que eu visto, não é... O que é? Por que elas param para me ouvir? Olha, então, vitalidade. Agora, se tem vitalidade, quem é o Cristo? É desafiador. É desafiador, porque a gente não consegue imaginar. Olha aqui. Jesus na China se sente em casa. Jesus nos Estados Unidos, no Texas, se sente em casa. Jesus na Albânia se sente em casa. No Rio Grande do Sul toma um mate. É um chimarrão. Por quê? Todas as vitalidades coletivas foram geradas, patrocinadas e são mantidas por ele. Eu não compreendi isso ainda. Eu não consigo compreender isso.
eu não consigo compreender isso ainda. Sabe quanto que a gente compreende isso? Quando o André Luiz pergunta assim, escuta, por que esse mensageiro, obreiros da vida eterna, por que esse mensageiro que me materializa aqui, para responder pergunta, porque o sujeito não tem mais corpo, não tem forma, materializa aqui, todo mundo faz uma pergunta, e ele abre um pergaminho e lê um versículo do Evangelho. E aí o benfeitor responde a André Luiz, porque ele já compreendeu, André, que cada coração é um universo e que só o Cristo possui experiência suficiente para orientar cada um de nós. Ok? Só que Paulo compreendeu isso dois milênios atrás. Agora eu vou te falar. Será que 2% dos espíritas compreendem isso? Será? Porque a gente fala de Jesus no movimento espírita. As pessoas estão pensando no crucifixo. Eu falo de Jesus, elas estão pensando no Vaticano, ou em Lutero, ou no guia da casa dela. Aí quando você puxa para falar de um espírito que ele é Cristo planetário, o que ele é mais eu não sei, mas eu sei que Cristo planetário ele já é há 5 bilhões de anos. Cristo planetário há 5 bilhões. Então você fala assim, meu universo particular, você não entende meus sentimentos. Eu sou um mundo. Eu sou um mundo. Todas as minhas vidas, tudo que eu passei, tudo que eu experimentei desde o dia que o Papai do Céu me criou, até hoje. Meu universo particular, mas o seu universo particular está dentro do universo do Cristo. Porque ele tem o seu inteiro. Ele tem toda essa experiência e de todos nós. Então, o seu universo particular é também particular do Cristo. E agora? E agora? Agora, a questão é a seguinte. Como é que você tira o máximo divisor comum disso? Porque o Evangelho é o máximo divisor comum. Então eu pego o universo particular do João, a experiência dele, como ele vê o mundo, o que ele viveu na evolução dele, o que ele experimenta nessa encarnação, como que ele sente, os traumas dele, as dificuldades dele, o que ele precisa adquirir, o que ele já tem, os dons dele, a maneira peculiar como ele se posiciona diante da vida do mundo. Aí soma com o do Adalto, com o da Jussara, com o do Mar. Aí vai somando tudo. Aí soma 22 bilhões de seres. E como é que tira o denominador comum? O máximo divisor comum disso aí. O máximo divisor comum disso aí se chama Evangelho. Então, quando Paulo se depara com isso, ele tem um insight, gente, que não tem apóstolo que consegue acompanhar o vislumbre. Porque quando ele vê isso, ele fala assim, escuta, eu sou apóstolo planetário. Esse negócio é planetário. Isso aqui é planetário. Então, aí começa a dar um desespero, sente o desespero nele. Eu tenho que ir num planeta inteiro. Se deixasse, ele ia lá para a China, Japão, Mongólia. Ele ia. É porque Jesus não deixou, não era a hora.
Ele ia, porque ele entendeu que é planetário. E ele entendeu que é planetário. Agora, eu fico pensando assim, qual o percentual de espírita que já entendeu isso? Porque o que nós fizemos com a mensagem de Jesus? Nós estávamos comentando isso na viagem. O que nós fizemos com a mensagem de Jesus? Nós colocamos camadas. Todos nós sabemos disso. O que é a deturpação do Evangelho? Eu tenho um Evangelho simples e uma maneira comunitária de experimentar o Evangelho que se chama cristianismo. Então não vamos confundir cristianismo com o Evangelho. Evangelho é o Evangelho. O Evangelho é o Cristo. Cristianismo é um modo comunitário de experimentar o Cristo. Não é? Então, o que nós fizemos? Colocamos camada. Mas que camada? Creme de leite? Doce de leite? Não, gente. Não. Quais foram as camadas que nós depositamos em cima do Evangelho do Cristo? As camadas das nossas culturas. Das nossas experiências culturais. Então vocês viram ontem em Veneza. Vocês viram. Com todo respeito, porque nós não estamos aqui para desafiar nenhum espírito, para desmerecer nenhuma experiência. Estamos aqui respeitosos a todos os espíritos, porque entendemos que tudo é roupagem na grande subida. Então você está no sopé da montanha, você precisa de um tipo de roupa. Você está mais no meio dela, você vai precisar de outro tipo de roupa. Já utilizamos todas essas roupagens, sabemos da importância delas. Não estamos aqui desafiando, nem criticando. Mas você entra lá. Igreja de São Marcos. Você entrou no ambiente da psicosfera de Jesus? Ou você entrou nos elementos da psicosfera, da cultura, da Roma antiga? Então nós pegamos a cultura romana, que são templos domésticos, familiares, culto antepassado, deuses gregos importados e misturados com demais deuses de tudo quanto é lugar que eles conquistaram, imagens, símbolos da Babilônia, do Egito, de tudo quanto é lugar, porque Roma era colecionadora de deuses. Tem gente que coleciona caneta, coleciona vaso, coleciona prato, coleciona violão. Tô querendo, só tem um ainda. Coleciona. Roma colecionava deuses. Não, que Deus bonito. É hindu, tem uma cara de elefante, rabo de não sei o quê. Traz ele. Você vai colocando o quê? Camadas culturais. Como é que a cultura se expressa, gente? A cultura se expressa por algum elemento que fere um dos sentidos físicos. Então pensa, olha aqui, o guia, e agora vamos entrar com vocês nesse monumento. Olhe, você fala, guia, eu sou cego. E agora? Sou cego. Sou cego. Hã? Então você entra lá no templo, agora nós vamos meditar, vamos respirar e vamos ouvir um mantra. Aí eu falei assim, o monge, ele é surdo. Então, cultura são elementos que ferem os sentidos. Imagens, cores,
representações, sons, aromas, elementos táteis e sabores, né? Sabores. Porque tem comidas, tem refeições, não tem a Páscoa? Um cordeiro, erva amarga, pão sem fermento, sabores. Então, na essência da mensagem do Cristo, nós fomos ao longo dos séculos depositando camadas culturais. É natural. Como a doutrina espírita. Não tem uma vasta camada aí brasileira? Aqui está posta. Isso não é uma condenação, gente, é uma constatação. Porque o espírito inteligente, o que ele faz? Ele lambe a camada, que bom, mas ele sabe que é camada. Ele sabe que é camada, ele só não pode comer aquilo achando que é a essência. Ele não pode identificar a essência com camada. Então, qual que é a primeira tendência de quem identifica a essência com camada? Se você identifica a essência com camada, você vira um criador de regra. Fundamentalismo. Que é o exagerado, mas mesmo que você não seja fundamentalista, você é regra. Então, o espírito... Não, a casa espírita funciona assim, tem que abrir 8 horas. Aí para fazer o passe. Não, isso é cultural. Isso é cultural. Percebe? Então aqui você fala assim, eu vou fazer uma palestra. E a pessoa, depois da palestra, você quer jantar onde? Né? Lá em Portugal não se janta antes de fazer palestra. Você vai ficar preso nisso. Você vai ficar preso nisso. Acontece que as camadas foram sendo colocadas, Hoje é tanta camada, porque ali também, né? Você chega numa igreja daquela, vocês perceberam a sobreposição de camadas? Então tem os cavalos, um negócio é símbolo lá. Tem um leão alado, aquele é símbolo da Babilônia. Entenderam? Então você tem um entoado de coisa. Jesus está lá sobre os escombros. Esperando ser resgatado. Não para os outros, para a gente. Paulo é o homem que vai ter coragem de fazer isso. Ele pode ter sido meio desajeitado, ele era meio bravo, meio turbulento, ok, mas ele fez isso com Pedro. Ele fez isso com Pedro. Agora aí vem a grandeza do Pedro. O Pedro olhou aquilo e falou, pior que eu sou o apóstolo aqui, o líder, Paulo está certo. Eu errei. Ele está certo. Até o Paulo assustou, né? Até o Paulo assustou com isso. Essa capacidade de descer lá na essência. E esse é um trabalho que nós vamos ter que fazer. Só que ele é desafiador pra gente. Sabe por que ele é desafiador? Porque é muito fácil tirar a camada da cultura dos outros. A hora que você chega na sua, gente amador, você vê um gaúcho tirar um chimarrão. Você vê o mineiro ter que tirar um pão de queijo. Gente, aquilo dói de um jeito. Sabe por quê? Você acha que você vai perder a identidade. Você acha que vai perder a identidade.
Porque você se identificou com Kamada. Mas você é um espírito imortal. Em que país você vai estar morando daqui 100 mil anos? Então, por que essa suprema identificação que nós temos com camadas culturais?